Imagine que, aí eu falei primeiro, se o Senhor te desse 10 anos de realeza, de coisas maiores do que você viveu até hoje, mas se ele com seus 56, mais 44, chegando 44 com uma excelência, mas a diferença que vai fazer, Júnior, esses 44, às vezes é a oportunidade que ele não deixa passar hoje. Eu estou vendo essa palavra agora, e ainda antes de ministrar na profundidade daquilo que o Senhor trouxe para mim, no meu coração, para entregar para você, você já está recebendo. Quantos estão recebendo nessa noite? E você falando assim: meu Deus, não vou desperdiçar a oportunidade, não vou desperdiçar o pedido, eu vou pedir da maneira certa, e Deus vai me dar, e eu não vou desperdiçar essa oportunidade. É crer que você pede, e é dado a você, porque você pede com fé. Uma coisa a gente tem que fazer quando se aproxima do nosso Deus, se aproximar dele com fé. Eu creio que a Elza tem muitos pedidos, talvez nem muitos, mas tem pedidos que são chaves, que vai fazer uma diferença muito grande, né? Na sua vida, do Marcão, meu amigo, de toda essa família linda que tanto amo, vai fazer uma diferença tremenda na sua vida, na vida do seu pai, da sua mãe. Uma decisão sua, meu Deus, vai abençoar eles mais do que todas as bênçãos. Uma decisão sábia, do que todas as bênçãos que eles receberam até hoje, vai marcar para sempre. E eu imagino coisas maiores da parte de Deus. Você pode dar glória a Deus? Então você pode liberar uma palavra de bênção aí, ainda que seja assim, que é uma bênção. Deus te abençoe, meu irmão. Diga assim: abençoe e muito. Deus abençoe você, Renata, em muito. Deus abençoe você, meu irmão, que eu nem sei o nome ainda, mas em muito. Deus abençoe vocês em muito. Deus abençoe a igreja em muito. Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe. Meu Deus, presença de Deus palpável. Oh Deus, oh Deus, oh Deus é um Deus de surpresas. Quero declarar também que você ainda vai ser surpreendido muitas vezes por esse Deus maravilhoso. Vai ser surpreendido por coisas grandes. Esse texto, ele fala de Bartimeu. Marcos capítulo 10, a partir do versículo de número 46. Foi exatamente aqui que a Cristina ministrou? Diaconisa Cristina? Foi aqui no... Olha, que lindo, né? Deixa eu abrir aqui. Com a agenda nova que ganhei ontem. Aí. Ganhei da igreja também. Interessante que de manhã eu falei assim com o Senhor, eu estava preparando um sermão, aí estava com a agenda antiga, não tinha, aí eu falei: meu Deus, a agenda está toda rabiscada já, eu vou preparar esse sermão, vou buscar um lugar vazio. Eu busquei, e aí coloquei, falei: meu Deus, falei: mas tá bom, falei: tá bom, falei: não comprei nenhuma agenda, eu falei: agora não vai dar tempo de comprar uma agenda. Aí eu cheguei ontem à noite lá, surpreendido, e ainda ganho também uma agenda. E eu falei: meu Deus, falei da agenda hoje de manhã. Senhor, uma agenda. E a agenda vem. Esse é o nosso Deus. Como é que você fala assim para Deus? Como é que você fala assim no seu coração? Tem coisas que você vai liberar só no seu pensamento. Deus vai ouvir e vai realizar. Tem coisas que você vai liberar assim, vai abrir a sua boca. Eu falei: Senhor, isso. Deus vai chegar e vai realizar na tua vida, Diácono Sidney.
Deus vai realizar na sua vida, meu irmão, minha irmã. E Deus, Ele vai surpreender Bartimeu. E Bartimeu, ele não vai deixar passar a oportunidade, ele não desperdiça a oportunidade. E olha que ele tem momentos aqui que talvez não tenha sido fácil, onde ele vai ouvir de repente algo contrário, pedindo para ele se calar, né? Para ele aquietar o coração dele, não incomodar o mestre. Quero declarar para você também que você não incomoda o mestre. Pode falar com ele. Fala para o seu irmão assim, pode falar com ele. Você nunca vai ser um incômodo para o mestre. Uma vez eu falei isso acerca do apóstolo Ezequiel. Eu falei para o irmão assim, não vou ligar não, porque, né? Aí ele falou, não, o apóstolo é um pai, é um amigo. Eu falei, é verdade. E ele falou isso, você fica à vontade para falar com ele. Fica à vontade para falar com seu pai. Fica à vontade para falar com seu ente querido. Não tenha vergonha de falar com a pessoa que você ama. Não tenha vergonha de falar com o teu Deus. Amém, amém ou não amém? Você pode dar glória a Deus. Eu falei, meu Deus, que coisa linda. Quem me liberou essa palavra foi o Claudão. Claudão, não, pastor. Eu falei, meu Deus, coisa linda. Eu falei, caramba. Tem coisas que às vezes norteiam a nossa vida. A gente é confrontado, norteia a nossa vida. Antes de entrar aqui, vou liberar algo que meu pai, para a gente ter uma reflexão. Algo que meu pai falou para mim um dia. Meu pai nunca me bateu. Em compensação, multiplica aí, sei lá, 200, 300 vezes. Minha mãe, mas meu pai nunca. Eu lembro a primeira vez que meu pai levantou a mão para me pegar. Eu tinha pego alguns cocos do quintal do vizinho para levar para minhas irmãs. E eu entrei, catei aqueles cocos e todo feliz cheguei em casa, Sidão, igreja. Aí meu pai falou, da onde vem esse coco? Você pediu para alguém esse coco? Eu não, tinha tanto coco que eu tirei alguns cocos e trouxe para a gente. Ele, não, tu tirou? Tu tirou da onde? Tu pegou da onde? Eu falei, não, pai, eu peguei da casa do vizinho. E aí ele partiu para dentro de mim para me dar uma surra. E ali, sem temor, eu lembro que eu levantei a mão para o meu pai. Meu pai parou imediatamente, ficou em silêncio e saiu. É algo que, caramba, grave, né? Mas que a gente guarda para sempre. Porque aquilo ali falou tão alto ao meu coração que nunca mais eu tirei nada da casa de ninguém. Ainda que não fosse um costume meu. Quantos estão me entendendo? Porque eu estou levando a igreja também a refletir. Houve um pedido do nosso apóstolo esses dias, eu ouvi, para levar sempre a gente a refletir algumas coisas. Para a gente pensar algumas coisas. De repente, ele falou nessa reflexão daquele, de repente, a descriminalidade das coisas pequenas, de tirar algo pequeno, de pegar um copo, mas tem centenas de copos, pode-se pegar ali, ninguém nem vai observar, mas pode-se pegar, mas não tem problema, foi algo tão pequeno, alguém estava saindo para trabalhar e tiramos daquela pessoa ali R$50, porque as ideias de projeto de lei que se é menos de 500 pode. O que a Bíblia diz sobre isso? Pode ou não? Diga para o seu irmão, não pode. Então o que a gente vai fazer? O que a Bíblia diz que não pode fazer. Amém ou não amém? Porque senão vai descriminalizando, vai. Se o meu pai não fizesse isso, talvez eu nunca estivesse aqui. Talvez eu pensasse que ele ficasse feliz pra caramba, que legal, água de coco, que legal, a gente precisava de uma agulha, e de repente a agulha está aqui, obrigado por ter trago essa agulha. Da onde você trouxe essa agulha? Não, essa agulha, mas qual dinheiro você comprou? Tu ganhou de alguém? Não, lá no mercado tinha tanto, é nem mercado, né, que vende agulha, no bazar, tá certo?
Quantos estão entendendo essa introdução? Eu assim, sinto que é muito importante para reflexão, amém? Porque, e eu vou falar sobre alguns temas, principalmente na escola bíblica dominical, fechamento, peço ajuda aos diáconos, aos irmãos, pessoas conhecedoras de lei, direito, para a gente ter uma reflexão. A gente vai entrar em assuntos como aborto. Eu até escrevi aqui, o apóstolo falou sobre isso, discriminação das drogas, dos pequenos assaltos, casamento de pessoas de mesmo sexo, Estado interferindo na família, na criação dos filhos, ideologia de gênero nas escolas, diminuição do direito de propriedade, Estado ser dono de tudo, né? Controles no meio de comunicação, a liberdade de expressão, de impedir de pregar, de falar coisas como essa que eu estou falando, anulando a palavra de Deus, etc, etc, etc. Essa minha fala é muito importante. Você está vendo? Se hoje então, se eu fosse falar para o meu pai assim, ele estivesse vivo hoje, eu falo assim: pai, mas hoje está autorizado, criaram um projeto de lei e já oficializaram, não é mais projeto de lei, já votaram, está certo isso? Votaram, e agora já é oficial, pode ser. Ele, aquilo que Deus me ensinou, aquilo que o meu pai me ensinou, isso não é certo, isso não, filho, o que vai legitimar é porque agora existe uma lei que diz que está certo fazer isso, ou você sabendo o que é certo verdadeiramente fazendo? Eu tenho certeza que ia criar um confronto, de repente eu queria criar um amparo. O primeiro que tem que ser levado a refletir sobre essas coisas, diga para o seu irmão: sou eu e é você. Diga: sou eu e é você. Porque se a igreja ela não se levantar contra essas coisas, aí vai virar aí acabou. Enquanto a igreja não é tirada daqui, a igreja se levanta contra essas coisas. A igreja reflete sobre essas coisas, porque senão daqui a pouco a gente não está nem refletindo mais. Tudo é normal, tudo está ok, tudo, e encontra-se um respaldo, encontra-se uma fala. Quantos recebem essa palavra aqui inicial? Digam amém. Glória a Deus. Senti de falar, né? Senti da gente falar, da gente tratar sobre isso é importante. Mas se não vejamos, palavra de Deus, no livro de Marcos, capítulo de número 10, isso que não vai dar para mim seguir muito o sermão, diz assim, 46, capítulo 10, versículo 46, depois foram para Jericó, e saindo eles de Jericó com os seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu o cego, filho de Timeu, estava sentado junto ao caminho mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, mandou que o chamassem. Então chamaram o cego, dizendo-lhe: tem de bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse-lhe: que queres que eu te faça? Imagine que o Senhor perguntasse para você agora mesmo: que queres que eu te faça? Eu tenho certeza que ninguém aqui desperdiçaria essa oportunidade. Imagine Paulo, tu com tantos sonhos, com tantas coisas, diácono Paulo, o Senhor falando com você através dessa palavra agora: o que queres que eu te faça, Paulo? E aí, Paulo, já pensou em alguma coisa? São tantas coisas, né? São tantas coisas. Diz para o seu irmão assim: um pedido tem que ser certeiro. Você tem que saber verdadeiramente o que quer, o que vai mudar a tua vida, o que vai glorificar o nome do Senhor, que vai fazer toda a diferença, não só, sabe, é na sua vida, mas no meio em que você vive.
aonde você de alguma maneira exerce influência, vai glorificar o nome do Senhor, vai mudar a história para sempre. É algo, meu Deus, é muito sério. E o cego lhe disse: mestre, que eu tenha vista. E Jesus disse: vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu Jesus pelo caminho. Senhor, muito obrigado pela palavra. Senhor, abençoa o teu povo através dessa palavra, fala tremendamente aos nossos corações. E o povo de Deus diz amém. Oportunidade. Jesus, ele estava saindo de Jericó e nunca mais ele voltaria a Jericó. Jesus, ele não passaria novamente em Jericó. Ele estava indo por um caminho, estava saindo de Jericó. Então, era talvez a última oportunidade de quem? De Bartimeu. Tem algumas oportunidades na nossa vida que, se a gente não agarrar, passa e não volta mais. Tem algumas oportunidades na nossa vida que ela vem e se repete, às vezes depois de muitos anos. Tem oportunidade na nossa vida que, quando ela volta, imagine quando a oportunidade, é toda hora que vem uma oportunidade, sim ou não? Jesus passava por ali toda hora, Júnior? Não passava? Passava, igreja? Não passava, não passava. Uma visitação, Deus falar no profundo com você, talvez você esteja sempre aqui, você sabe que Deus fala, você sabe que, mas às vezes você está esperando por algo do Senhor, que se você tiver ligado, não perder a oportunidade, Deus te dá exatamente naquele momento. Você pode dar glória a Deus, você pode dizer aleluia. Tem coisas que, se a gente perder a oportunidade, querido, imagine, chegou a oportunidade, você estava pronto para ela. Talvez tenha custado uma vida toda de estudo, talvez tenha custado noites e mais noites de investimento, de oração. Imagine Bartimeu com toda a dificuldade dele. Ele, eu quero enxergar um dia, eu quero enxergar um dia, eu quero sair do estado de miséria, eu quero mudar meu lamento em baile, eu quero mudar a tristeza, esse estado de angústia. Eu penso que não dá para ficar falando assim. Olha, preste atenção que isso é importante também. Eu penso que não dá para ficar falando assim. Será que um dia eu vou sair disso? Será que eu vou sair daquilo? Será? Eu quero declarar que você é mais que vencedor, que você vai vencer essa situação. Não é será não, você vai vencer essa situação. Você diz amém? Eu declaro isso na minha vida, eu declaro isso na tua vida. Mas tem situação, você está apto agora. Ele está passando por ali, a tua bênção está mais perto do que você imagina. Ele está aqui nesse lugar e a tua bênção está aqui nesse exato momento. Quantos creem aqui? Ainda que você não esteja vendo, Bartimeu não estava vendo, mas ele estava ouvindo que Jesus estava passando. Ainda que você não esteja vendo, mas você está ouvindo, é que o Senhor Jesus está nesse lugar. E você, eu creio que você que está nesse lugar, você está por fé. E se você está por fé, logo então você está crendo. Aleluia. E se você está crendo, você vai ver a glória de Deus. Se você está crendo, o milagre vai acontecer na tua vida. Acaso existe alguma coisa impossível para Deus? Impossível para os homens. Aqueles que tentavam calar Bartimeu, eles não poderiam nunca devolver a visão para Bartimeu. Ei, tem coisas que só o Senhor pode fazer por você. Então não se cale por aqueles que dizem para você que não dá, que você tem que parar. A multidão está gritando, para, não dá, não tem jeito. É claro, eles não podem fazer esse milagre, porque milagre é coisa do divino, milagre é coisa do Senhor. Mas uma voz suave emanava dentro dele, dizendo: continua clamando, continua clamando. A multidão está falando: para de clamar, para de falar, não tem jeito. Eles não podem dar isso a Bartimeu. Talvez uma voz de vez em quando venha em você e diga assim: não é possível isso, não é possível aquilo. Ei, mas eu quero lembrar para você que tudo é possível ao que crê. Meu Deus!
Quem tem ouvidos aí? Quem tem ouvidos aí? Quem tem ouvidos aí? Quem tem ouvidos aí? Diga para o seu irmão: ouça o que o Espírito diz à igreja. Aleluia, 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 aleluia. Quantos tem milagres aqui para viver ainda? Declare: eu tenho milagres para viver ainda. Você vai viver esse milagre, Erasmo. Eu vou viver esse milagre, porque o nosso Deus é Deus de milagre. Então aquele que não pode fazer o milagre está dizendo não, mas aquele que pode fazer o milagre está dizendo continua. Eles gritavam: para de chamar o mestre. Mas ele continuava chamando o mestre, porque uma voz dizia dentro dele: vai acontecer para mim. Quantos pegaram aí? Meu Deus, às vezes eu penso em algumas coisas: será que é possível isso e isso? Pensa em alguma coisa que Deus pode fazer por você. Bartimeu já sabia o que ele podia fazer: devolver a visão para ele. E devolveu? E devolveu? Devolveu? Pensa aí alguma coisa que Deus pode fazer por você. Pensei. Sabe o que eu creio? Que Ele pode fazer infinitamente mais. Quantos creem? Quantos creem? Oportunidade. Mas quando eu perco uma oportunidade, eu estou pronto para ela, e ela de repente chegou para mim. Quando eu perco ela, até chegar de novo essa oportunidade, até eu ter de novo essa oportunidade, tem situações que eu tenho que começar do zero. Quantos estão entendendo? Eu sei que vai ter situações, Sidão, meu amigo, os irmãos que já estão numa jornada, poderemos falar liderança, numa jornada, labuta, cobrança, pressão, mas tem coisas que não tem jeito, vai ter que começar do zero. De repente algumas coisas que passaram, mas tem coisas que nem sempre vamos precisar começar do zero, porque você já começou essa obra há muito tempo, você é filho de Deus, então tem coisas que você não vai ter que começar do zero coisa nenhuma, porque já está às portas para mim e para você. Quantos recebem aí glorificando o nome do Senhor? Quantos recebem aí dando glória a Deus? Quantos estão entendendo que o Espírito de Deus está falando essa noite ao teu coração? Mas você precisa o quê? Ousar, crer. Quando todo mundo diz que não, você continua. Sabe quando a multidão vai parar de dizer que não? Quando ela começa a entender que o mestre está para você. Quantos acreditam aqui que o mestre está para você? Diga amém. Ei, o mestre está para todos vocês que estão aqui. Ei, não, calma aí, ele não faz acepção de pessoas. É claro que tem gente que busca com mais intensidade, não é acepção que ele fez, você está buscando com mais intensidade. Se eu não busco com mais intensidade, se eu não estou nem aí para ele, está fazendo acepção? Ele não está fazendo acepção. Sabe quando que a multidão para de falar, para, porque tem um momento que a multidão, você que prestou atenção na leitura, tem um momento que a multidão vai parar e vai falar assim: ei, Bartimeu, mas essa voz não foi de quem essa voz? Eu penso que diz que é a multidão, muita gente, Bartimeu, são vozes, mas como é que vou ouvir o mestre agora? São vozes, só que essas vozes agora não estão mandando ele parar, essas vozes agora estão mandando ele avançar. Você pode dar glória a Deus? Eu quero declarar que aqueles que diziam não para você, eu creio que muitos deles vão clamar juntos para você avançar, porque Deus é contigo. Aleluia, meu Deus. Você pode dar glória a Deus, você pode dizer aleluia. Aí fica mais fácil, mas olha quantas coisas ele está passando, olha quantas coisas ele está vivendo. Meu Deus, se a gente falasse assim, não quero passar por isso, mas quer saber, às vezes a gente passa, às vezes a gente passa por momentos assim, que a gente não sabe nem se vai, nem se fica, aí tem que fazer igual Bartimeu.
uma das orações mais poderosas que o crente pode fazer. Eu não vou nem declarar Jesus filho de Davi, já vou direto declarando misericórdia. Tem misericórdia de mim. Ei, querida, é como se você estivesse pedindo ajuda, papai. É como se você estivesse pedindo socorro ao seu pai. É como se você falasse para ele assim: eu não posso nada por mim mesmo, Senhor, se do alto não for me dado. Ó Senhor, tem misericórdia de mim, sou culpado de um montão de coisa, mas eu creio que o Senhor me perdoa, que as suas misericórdias são as causas de eu não ser consumido, e que ainda tem bênção ao meu respeito. Meu Deus, quantos pegaram aí? Diga glória a Deus. A multidão só para quando o próprio mestre diz assim: chama Bartimeu. Porque tem um momento que o mestre ouve: chama Bartimeu. Aí a multidão: agora não dá para mandar ele calar. Jesus já ouviu. Ei, continua clamando, porque Jesus vai ouvir, e a multidão é que vai ter que te chamar. O mestre está te chamando, amém? O mestre está te chamando, o mestre está te chamando, o mestre já ouviu, o mestre está te chamando. E eu acho que tem a ver com aquilo que você está querendo há muito tempo. É o que está querendo mesmo? Estou querendo ver. O que tu está querendo mesmo? O que tu está querendo mesmo? O que tu está querendo mesmo, Léo? O que tu está querendo, Léo? Fala aí, fala com Deus. O que tu está querendo mesmo? O que você está querendo mesmo? Aí Deus já sabe. Uma coisa é a multidão dizer que não. Uma coisa é quando a gente já começa a falar que não. Talvez signifique dizer que a fé foi lá na lona. Que a fé foi... Mas eu digo para você, ainda que a sua fé seja pequenininha, igual um grãozinho de mostarda, ou ainda um grãozinho de chia. Quem conhece aquele grãozinho da chia? Chia, ali, conhece? Quando ela é colocado na água, algo, o que acontece com ela? Ela incha, ela cresce. Você pode dar glória a Deus? Ainda que seja pequenininha, eu creio que vai crescer, e o nome do Senhor vai ser glorificado. O mestre te chama, disse eles. O mestre te chama, e o que vai acontecer nesse momento com Bartimeu? Bartimeu imediatamente, ele vai ter o mestre. Mas sabe o que Bartimeu faz? Quando o mestre chama ele, aí vai acontecer uma das coisas muito difíceis. Porque às vezes, para acontecer coisas maiores, a gente tem que abrir mão de coisas menores, mas que talvez sejam as maiores coisas da nossa vida. Talvez sejam as coisas mais importantes da nossa vida. Talvez sejam coisas que a gente não abriria mão nunca. Muito difícil, eu reconheço, é difícil. Talvez alguns querer, talvez alguns posicionamento, Deus querendo quebrar paradigmas para trazer crescimento, trazer a gente picudo, não muda. Bartimeu vai abrir mão talvez da coisa maior que ele tem. O que ele vai abrir mão? Quem está ligado aí? Da sua capa. Ei, a capa, eu creio que de vez em quando cobria a vergonha de Bartimeu. Diz a palavra que ele era o quê? Cego. Ele nem sabia para onde ir, não enxerga. Diz a palavra que ele era mendigo, ele nem tinha para onde ir, vamos botar assim, de repente não tinha nenhuma casa, ou se tinha, perdeu. Essa capa, eu creio que era colocada assim diante dele, ele ficava em cima dele, e ali ele colocava assim, para que as pessoas depositassem alguns recursos, talvez o alimento do dia, Tiago, Samanta, ali naquela capa. Chegava e falava assim: caramba, hoje eu preciso comer, não tem nada ainda, vou estender a capa, vai, me ajuda. Diz que assim que Jesus chama ele, que ele abre mão? Do bem mais precioso dele. Talvez ele continuasse com o bem mais precioso dele, mas Deus estava falando agora: abre mão, porque eu quero fazer coisa maior na tua vida.
Você pode dar glória a Deus, você pode dizer aleluia, meu Deus. Quantos entenderam isso aí? Vai dando glória a Deus, vai dizendo aleluia. Eu creio que o Senhor está liberando essa palavra para mim e para você aqui, porque Ele quer fazer nesse lugar, na minha e na tua vida, coisas ainda maiores do que fez até o dia chamado hoje. Dizer que já viveu coisas tremendas não é pecado, fica para testemunho. Mas dizer que viveu coisas tremendas para justificar que não pode viver mais, isso aí está errado. Quantos pegaram essa agora? Diga amém. Se você viveu coisas grandes e lindas e tremendas, você vai viver coisas ainda maiores. Libera para o seu irmão aí, você vai viver coisas maiores. Libera aí como bênção para ele, você vai viver coisas maiores. Ei, viveu nessa vida aqui, não sei o seu nível, talvez Bartimeu teve momentos que de repente foi mais fácil, teve momentos mais difíceis, teve um momento que você teve café da manhã, talvez teve momentos que não, ou teve momentos que você refletiu e falou assim, nunca me faltou algo para mim comer de manhã. Talvez você seja um desses, e você dá glória a Deus por causa disso, amém ou não amém? Mas eu quero declarar para você que Deus ainda tem coisas maiores. Você está vivendo coisas tremendas ou viveu coisas tremendas, Deus ainda tem coisas maiores. Eu estou vivendo aqui 52 anos, tenho 52 anos, Deus tem uma eternidade para mim com Ele. Você diz glória a Deus, é ou não é coisas maiores? Muito maiores. Mas para isso, não adianta eu falar os 52 anos, altos e baixos. Hoje, graças a Deus, me encontro na presença dEle. Se Ele me desse mais um dia, esse dia tem que ser na presença dEle. Você pode dar glória a Deus, você diz aleluia. Então Ele abre mão do bem mais precioso dEle para estar com quem? Com Jesus. E nesse momento Ele não clama mais, nesse momento Ele está em silêncio. Diz o texto que lemos que nesse momento Ele está em silêncio. Ele chega diante do Senhor Jesus. Eu vou ler aqui para a gente esse momento. O povo fala no 49, tem de bom ânimo, levanta porque Ele te chama. E no 50, e ele lançando, descia sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. Que Jesus agora está falando e diz para ele: que queres que eu te faça? E o cego disse: mestre, que eu tenha vista. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Minha mente deu uma viajada rápida aqui em algumas coisas que eu tenho falado com Deus. Às vezes algumas preocupações. Ei, tudo isso tem que ser colocado diante dele. Mas depois que colocar, e que ele mostrou para você, ó, é hora de destravar. É hora de destravar. Porque não adianta você entrar na minha presença e sair da mesma maneira. Não adianta você lançou, Bartimeu, o manto? Lancei, Senhor, a capa, o manto. Não adianta agora você sair daqui agora e continuar com a capa, continuar da mesma maneira. Ei, depois que você entra na presença do Senhor, você nunca mais pode ser o mesmo. A tua vida tem que dar uma reviravolta. Tem um glória a Deus aí? Tem um amém? Sabe por quê? Porque senão Satanás, ele é sujo, ele vai levar você a ir para casa com incredulidade. As primeiras coisas é: será? Ouvi uma palavra. Ou ainda, para esse, aquele é fácil. Talvez quem não conhece a história de Bartimeu diria assim: mas ele, imagina um cego que não conhece a história de Bartimeu. Ele falaria assim: mas para você é fácil, você enxerga. Bartimeu falaria assim: então você não conhece o mestre. Ele: por que você está falando isso? Você não conhece nem o meu testemunho, e é bíblico. Mas o teu testemunho está na Bíblia? O seu testemunho está. Qual o seu testemunho?
está escrito no livro do Senhor. E o que está escrito? Que um dia eu também fui cego. Então aquilo que você está falando que para mim é fácil, um dia não foi fácil para mim. Mas eu confiei, eu decidi acreditar. Eu decidi que se eu perdesse essa oportunidade, talvez nunca mais tivesse ela novamente. E eu agarrei definitivamente com essa oportunidade, para glorificar o nome do Senhor. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. E agora ele está em silêncio, que ele está falando a Jesus. E Jesus está falando: o que queres que eu te faça? Eu acredito que ele pode fazer tudo. Eu acredito que ele está aqui neste lugar. Eu acredito, é fé, que aquilo que você chega diante dele com fé, e fala com ele, não desperdiçando a sua fala, o seu pedido, pequeno, independente da situação, eu creio que pode acontecer com você. Quantos creem aí, vão dando glória a Deus, vão dizendo aleluia. Então eu quero declarar nesse momento, e eu sei que você crê, aquele que crê verdadeiramente que Jesus está nesse lugar, vai ficando de pé, no nome de Jesus, vai ficando de pé. Eu estou dando essa acelerada, quero falar de alguém que não perdeu a oportunidade. Bartimeu não perdeu a oportunidade. Alguém entrou, teve um momento difícil, casou de pouco, Gabriel Medina, está na mídia aí, casou no oculto, quando viram já tinha casado, talvez alguns conheçam essa história, e aí, está casado? Casou, Gabriel Medina casou, e um cara bam aí do tempo, né, do tempo de hoje, Brasil, surfer número 1, o cara entrou numa deprê, num problema mental, uma dificuldade tremenda, e agora por esse problema mental, ele está declarando que não vai participar de uma das maiores competições, Pipeline, tá certo? Como é que é o nome? Havaí, pô, surfista Havaí, para pensar, Havaí, músico, talvez falasse assim, Quitandinha, quando chegava a época do Quitandinha, onde que o músico queria estar? Quitandinha, Fernandinho, Azaf Borba, Cláudio Claro, que já saudoso, Ludmila Ferber, que já com o Senhor também. Onde o músico quer estar? Quer estar lá. Ele não quer perder essa oportunidade. Ele quer. Teve músicos que foram para o Quitandinha lá. Fernandinho foi um. E hoje quem é Fernandinho? Ele perdeu a oportunidade? Ele sabia onde ele queria estar. Gabriel Medina não vai. Se abre oportunidade, eu não sei o nome agora, talvez Gabriel saiba aí. E abre para um outro brasileiro que não estava não estava inimaginável que fosse ele. E ele não abre mão da oportunidade. Ele não foi campeão, mas só de não abrir mão da oportunidade, ele fez história nessa competição agora, Pipeline, no Havaí. Ele chegou, se eu não me engano, eu não sei se foi nas semifinais, chegou nas oitavas de finais, não foi mais avante, não pensei que tinha, oitava de finais. Você pode dar glória a Deus? Não sei quantos surfistas, se dezenas, não sei, muita gente. E um camarada, ele não desperdiçou a oportunidade. Sabe o que eu acredito de mim e de você? Que assim como ele, assim como Bartimeu, sabe o que eu acredito de você, Isaías? Que você também é desses que não vai deixar passar a oportunidade. Você pode falar para o Edson aí? Fala aí, Samanta, para o Edson, declara aí para o Edson. Edson, fala aí, fala para o Sidão aí, fala, os jovens falando também para a gente aí. Rapaz, eu pensei em mim de repente, será que eu estou deixando passar algumas oportunidades? Precisa estar diante do Senhor, né? Porque tem oportunidade que quando passa, talvez não volte mais. Olha o Isaías. Fica muito, né? Fica muito. Tem uma hora que a gente tem que abrir o coração. Quantos estão dispostos a abrir o coração para o Senhor? Uma das orações mais poderosas que o crente pode fazer, eu quero convidar você para fazer. Talvez não dê para todos chegar aqui, mas aquele que puder chegar, vem logo.
e vem aqui declarar misericórdia. É como se você falasse assim: me ajuda, Pai. Imagine um filho, imagina meu filho me pedindo ajuda. Imagine meu filho me pedindo ajuda. Tiaguinho, imagine o Arthurzinho, Samanta, imagine o Arthur pedindo ajuda. Acho que vocês vão até chorar de ver o Arthur pedindo ajuda. Papai, me ajuda, papai. Imagine Deus, uma das orações mais poderosas que o homem pode fazer. Até porque quando ele chega assim e diz sua misericórdia, ele não fica botando razões, ele não fica botando isso ou aquilo, ele só desmancha diante do Senhor com o coração contrito e quebrantado, e o milagre acontece para ele, e o milagre está acontecendo para você que crê. Oh, Espírito de Deus, Senhor, eu creio que Tu estás aqui, e o povo está diante de Ti agora, Senhor, e aqui não tem voz aqui declarando para se calar, muito pelo contrário, existe uma voz que está ecoando nesse lugar, dizendo para você clamar, dizendo para você pedir por misericórdia. Misericórdia não quer declarar, estou todo arrebentado, pecador, fazendo, também tem a ver, porque é a causa de não sermos consumidos, mas é um momento que você se esvazia de tal maneira, que o Senhor está falando para você, a primeira coisa que Ele vai falar é: a tua fé te salvou. Depois de um pedido desse de misericórdia, mostrando que diante de Deus nós não somos nada, querido, sem Deus você é mais um, você é alguém normal no meio de todo mundo, mas com Deus você é a diferença, você é um divisor de águas, você é esperança viva, você é um norte para muita gente que precisa de resposta, que precisa de palavra. Então não desperdice o pedido agora. Todos vocês fechem os seus olhos e fala com Deus agora. Primeiro, chega e declare: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele já lançou a capa, e você, o que você está lançando nessa noite no altar de Deus? Ele já lançou a capa. Deus sabia que coisa difícil. Deus está falando assim: a tua fé, porque quando Ele abriu mão do bem mais precioso dEle, Ele tinha que ter fé. Deus falou: você abriu mão, você deixou para lá, talvez você nunca nem mais encontrasse. Quer saber? Você não vai precisar mais encontrar essa capa, porque eu estou te dando agora é maior. Você não vai precisar mais encontrar isso, porque o que eu estou te dando é melhor. Isso vai ficar para testemunho, porque o que eu estou te dando é melhor. Mas é a tua fé que está fazendo isso. Jesus falou: foi a tua fé. Sabe o que Ele está falando hoje? Ei, povo, é a tua fé, é a tua fé, a tua fé, é a tua fé, a tua fé, é a tua fé, é a tua fé. E se você está se aproximando dEle agora, é necessário que você se aproxime dEle com fé, com fé, com fé. Eu creio que o milagre está acontecendo, eu creio que coisas maiores estão acontecendo, eu creio que Deus está visitando a liderança nessa casa, eu creio que Deus está visitando os nossos jovens, os nossos adolescentes, as nossas crianças. Deus está visitando as famílias nesse lugar. Quando Ele diz que a tua fé te salvou, aleluia, Ele está declarando para você que você está vivendo coisas maiores. Eu vou liberar uma palavra aqui, que todas as vezes que o Senhor liberou na Bíblia, é para dizer que tem uma aliança com o lugar. Sabe o que Ele libera para você nessa noite? Para dizer que tem uma aliança com esse lugar, com essa casa. Que essa casa é como uma cidade fortalecida na rocha. Pode cair um, pode até morrer outro, mas essa casa edificada na rocha como uma cidade do Senhor, ela permanece. Você diz glória a Deus, você diz aleluia.
E é nesse lugar que você tem depositado a fé. É nesse lugar que você tem estado com seu irmão. É nesse lugar que Deus tem entregue para você talvez pessoas que você nunca tivesse, se não fosse Jesus. É obra dele, é vida dele, é um mistério dele. Aleluia. Ele vai declarar: mestre, que eu tenha visto. Jesus diz: declara agora o que você quer. Pastor, não vou ousar liberar agora, vou te respeitar. Eu vou ficar só com misericórdia. Eu creio que já está sendo suficiente também para essa noite, para Deus já olhar para você e falar assim: olha como é que você está mudando, hein? Eu estou vendo já um homem diferente. Eu já estou vendo uma mulher diferente. Eu estou vendo alguém já que está me ouvindo como nunca ouviu. Mas o que queres que eu te faça? E ele vai declarar: que eu tenha visto. Ele diz: a tua fé te salvou. Sabe qual a primeira coisa que a tua fé faz? É tirar você, é tirar sua alma da escuridão, tirar a tua alma das trevas, tirar você de estar muito com a mente nas coisas e está deixando o Senhor de lado. O Senhor não quer ficar de lado nessa questão que você está vivendo. Se Bartimeu tivesse com o coração, com a alma só na situação, quando ele diz: a tua fé te salvou, ele está falando: definitivamente eu estou tirando a sua alma das trevas, definitivamente eu estou tirando a sua alma da escuridão, definitivamente eu estou arrancando você do inferno, definitivamente eu estou tirando você de morte eterna, definitivamente eu estou botando você num caminho de vida eterna. Você pode dar glória a Deus? É como se ele estivesse falando: ainda que você tombasse hoje, o que eu tenho para você é vida eterna. Aleluia, 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 aleluia. É morada eterna, é morada eterna. Mas a boa notícia é que eu creio que Deus ainda vai te usar muito. Então aquela angústia, aquele não ter um centavo no bolso, porque se ele está mendigando, se ele tinha um centavo, é porque às vezes Tiago ajudava, era porque às vezes eu ajudava, era porque às vezes você ajudava, é porque talvez você agora que está passando uma necessidade, você já ajudou a muita gente. Deus vai levantar você de novo. É memorial diante dele, não está esquecido, é semeadura. Então, primeira é a cura da alma. Arranca a alma das trevas. Senhor, se tiver alguma alma nas trevas, se tiver algumas pessoas mais presas às situações, está presa nas situações de tal maneira que não consegue nem te ver, que não consegue nem se envolver com o Senhor, que não consegue nem mais se aproximar mais. Oh meu Deus, vai tirando essa alma da treva agora, vai tirando toda a escuridão agora, vai tirando toda a escuridão do entendimento agora. Oh meu Senhor, porque Bartimeu não via, mas ele ouvia, e porque ele ouvia, ele logo creu, e se ele logo creu, Senhor Deus, a alma dele já estava sendo tirada por fé de uma escuridão. Então Senhor, opera essa maravilha no meio de nós. Se existe alguém em trevas agora, haja luz no nome de Jesus, Senhor, e que eles, Senhor, estejam diante de Ti agora, todos eles, toda a igreja, eu, todos nós, Senhor. Senhor, são muitas situações, às vezes são questionamentos, às vezes são dificuldades. Isso não é maior do que o Senhor, isso não é maior do que a nossa fé. A segunda coisa que Deus realiza depois de tirar a alma dele das trevas é a bênção física. Diz a palavra que ele logo viu. Eu quero declarar que você ouviu. Você que ouviu essa palavra com fé nessa noite, vai acontecer para você o que aconteceu com Bartimeu. No caso de Bartimeu, o milagre dele foi logo ver.
E você, qual o seu milagre? Já declara aí agora. Declara agora por fé o seu milagre. Declara por fé agora o seu milagre. Declara, diaconisa Cíntia. Declara o diácono Sidney. Declara os diáconos. Declara os obreiros. Declara, pastor. Declara, homem de Deus. Declara, evangelista. Declara, você que está aqui buscando o Altíssimo nessa noite. Declara. Ele logo viu. E você? O que está acontecendo com você agora? O segundo foi físico. E aí, para terminar, e o terceiro, ele seguiu a Jesus. Nunca mais, preste atenção. Sabe o que era Jericó? Jericó era uma cidade sob maldição. Quando Jericó foi destruída, Deus usou Josué para falar assim: maldito seja aquele que levantar Jericó novamente. Jericó estava sob maldição, porque Jesus estava passando naquele lugar e quebrou a maldição na vida de alguém. Você pode dar glória a Deus? Ainda que você esteja sob maldição, Deus é poderoso para quebrar maldição. Deus é poderoso para quebrar maldição. Ainda que foi liberada uma palavra de maldição ao meu e ao teu respeito, Deus, Ele é poderoso para quebrar essa maldição. Deus é poderoso para quebrar essa maldição. Ora, xaralalalabagalalabá, xerebecalalabá. A gratidão nunca mais vai sair da vida de Bartimeu. Diz a palavra que ele passa a seguir a Jesus. Se Jesus está nas igrejas, sabe onde Bartimeu estaria? Só na igreja? Não, mas também na igreja. Sabe onde Bartimeu estaria hoje? Aqui com a gente. Talvez ele até esteja aqui, não esse Bartimeu, porque ele já foi seguir o juízo, mas pessoas que viveram coisas parecidas como Bartimeu, está aqui em gratidão ao Altíssimo. Porque quando você tem um encontro com Deus, Ele tira as suas almas das trevas, Ele muda a sua condição física, condição de vida. O que resta para aqueles que tiveram um encontro com Deus é dizer assim: não tem mais volta. Eu tenho que ser grato eternamente ao Senhor, buscando os seus altares, buscando vida com Ele, dando louvores, dando a minha vida, desafiado sim, confrontado sim, mas edificado na rocha. O povo só mudou depois que foi confrontado. Primeiro ele falava: cala, Bartimeu, cala. Quando Deus falou assim: chama ele, foi como se Deus confrontasse ele: para de gritar para ele parar, fala para ele para clamar, para se achegar mais ainda. É como se Deus falasse assim: ó, como eu vou dar um confronto agora, confronta ele. Quando ele confrontar, ele para de mandar calar, e ele começa a falar para buscar. Você pode dar glória a Deus? Tem gente que talvez esteja falando assim: esse sonho aí esse cara é sonhador. Continua clamando, porque ele vai realizar o seu sonho. Continua clamando, porque ele vai realizar surpresas no meio de nós. Nunca saia a gratidão da minha vida. Nunca saia a gratidão da sua vida. Nunca saia a gratidão de dentro de nós, porque a gratidão é o próprio Espírito de Deus na nossa vida. A gratidão é algo tremendo, é que essa gratidão esteja aqui pelo Espírito de Deus, que o Espírito de Deus tome vocês de tal maneira que a vida de vocês nunca mais seja a mesma, que haja sinais, prodígios e maravilhas no meio de vós. Eu creio que assim como Bartimeu não perdeu a oportunidade, aquele surfista não perdeu a oportunidade, eu creio que você também não perde mais oportunidade. Chega de desperdiçar aquilo que a gente fala com Deus. Aquilo que a gente fala com Deus é poderoso, aquilo que a gente libera para as pessoas é poderosa a palavra do crente, é poderosa a palavra que você libera. Então libera a palavra de poder, palavra de cura, palavra de prodígios, palavra de milagre, de que algo já está acontecendo. E eu quero declarar que já aconteceu. Ele abriu os olhos de Bartimeu, ele tirou Bartimeu da miséria, da vergonha. Ele atende você. Ele muda o seu lamento em baile,
Ele restaura a tua vida, Ele restaura a tua saúde, Ele dá a salvação, Ele realiza sonhos, no nome de Jesus. Eu vou orar por você agora. E antes, no nosso meio tem alguém que nessa noite está quedado a voltar para Jesus, está aqui, está falando: pastor, eu quero Jesus Cristo. É isso, renovando a aliança. Lembrei da palavra que eu vou liberar, porque foi, olha como é que você é instrumento de Deus. Porque sabe o que você está fazendo? Você já é de Deus. Sabe o que você está fazendo, Tiago? Você está renovando a sua aliança. Sabe o que Deus está falando? Que Ele tem uma aliança com esse lugar. Você pode dar glória a Deus? Olha o que o Senhor falou no meu coração: que todas as vezes que Ele libera uma palavra, que eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Então vou liberar agora. Eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Quantos podem dar glória a Deus? Sabe, todas as vezes que Ele fala que é o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, sabe o que Ele está liberando para o povo dele? Que Ele tem uma aliança com o povo dele. Com o mesmo Deus de Abraão, Isaac e Jacó, Ele ainda está aqui. Ele ainda realiza sonhos, Ele ainda renova a aliança, e a aliança dele é inquebrável. O homem pode ser infiel à aliança, o homem pode quebrar a aliança, mas Deus permanece fiel à sua aliança. E se você se voltar para Deus nessa noite, a aliança dele continua inquebrável com essa casa, a aliança dele continua inquebrável para com a nossa liderança, para com essa igreja. Então, graças a Deus pelo Tiago que está renovando essa aliança hoje, porque eu creio que foi o Espírito me lembrando que ele ainda tem aliança com esse lugar. Quantos creem que Deus ainda tem aliança com esse lugar? Então, se você está aqui nessa noite, Deus tem aliança contigo. Que Deus abençoe você. Mais alguém? Mais alguém renovando a aliança? Ou voltando para Jesus, de repente está aqui: pastor, eu quero renovar minha aliança, falando: Senhor, estou de volta. Renova minha aliança nos teus altares. Renova minha aliança. Senhor, a minha vida te pertence. Senhor, oh Senhor, tem muita coisa dentro de mim dizendo que não. Mas uma voz do Espírito está viva hoje dentro de mim, dizendo: continua, continua. Tem algo dizendo assim: desiste, fica pelo caminho, é mais fácil. Deus está falando: não escolhi para você o caminho mais fácil, porque o caminho da fé, querido, é aquele caminho que muitas das vezes você não vê, mas você crê. Aleluia, 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 aleluia. Oh, la 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 bagala la bagala la bahasha la bagala. Oh, la la baha shekere bekala la bagala shakara la bagala. Oh, la bagala la bagala. Oh, la bash. Oh, la baha shekara la bagala la bagala la bagala shekere bekala.